momento, nós é que damos uma certa resposta a Deus. Então ele vai colocar essa coisa muito do amor de Deus por nós, a importância da misericórdia, né? Aí é lógico, junto com isso, ele vai bater muito na questão do pecado, ele vai mostrar, ele vai fazer, lógico, uma certa análise e leitura do livro do Gênesis, né, da questão do pecado de Adão e Eva, etc. Problemática do pecado original. Muitas vezes até alguns autores colocam como Santo Agostinho fosse o criador, o inventor da doutrina do pecado original, né? Alguns colocam isso. Eu acho um pouco exagerado, particularmente, né? Porque tem outros autores que também falam disso, até antes dele. Lógico, talvez numa outra leitura, num outro viés, né? Numa outra interpretação. Mas dizer que foi ele que inventou do zero, eu acho um pouco complicado. O pecado original do livro de Gênesis. Isso, então, né? Quando fala da queda, né? Adão e Eva desobedeceu a Deus, se afastou, pecou, vieram as consequências. Então, Santo Agostinho, ele vai ter uma leitura do texto do livro do Gênesis, né? Ali nos primeiros capítulos, toda aquela narrativa não só da criação, mas do ser humano que se afasta de Deus, né? Que pecou e vieram as consequências negativas. Então, com certeza, a leitura dele, né, a maneira como ele influenciou muito a igreja em geral, mas eu digo a cultura ocidental em geral. Então, realmente, a interpretação agostiniana do pecado original, ela influenciou bastante. E aí ele vai bater muito nisso, ou seja, Deus nos criou bom, belo, né, o mundo, o ser humano, tudo foi criado com ordem, com harmonia, tinha ali o paraíso, os dons, mas o ser humano, enfim, movido pelo seu orgulho, pecou, né, caiu, se afastou de Deus, e foi punido, aí vieram as consequências. É dele que vem essa questão de que tudo é bom. Tudo é bom. O que não é bom é porque é a ausência de Deus. O mal não existe. Isso, aí ele vai dar, né, mesma coisa, ele vai ser influenciado por alguns autores anteriores, essa ideia de que o mal é privação, o mal é uma ausência, uma carência. Ele não é o primeiro exatamente a dizer isso, né? Até entre autores que não eram cristãos, você já vai ver um pouco essa discussão, né? Então, quando você pega um autor como Plotino, o próprio Aristóteles, enfim, vai ter já um pouco essa discussão do que é essa privação, do que é essa ausência. Mas Santo Agostinho, ele de fato, uma das grandes questões que o angustiavam era o problema do mal, né? Tanto que assim, na sua trajetória, né, só para a gente se localizar um pouco, como ele narra nas Confissões, o processo de conversão dele começa quando ele lê uma obra de um grande pensador, político, orador romano, chamado Cícero, né? E ali na sua juventude ele leu uma obra do Cícero chamada Hortênsios. Essa obra se perdeu, nós não temos. Os trechos que nós temos são os trechos que Santo Agostinho cita, essas coisas. Então a gente sabe que a obra existiu, mas ela inteira a gente não tem. E era uma obra que fazia uma exortação à filosofia. Exortava a estudar filosofia, a buscar a sabedoria, etc., a não deixar se levar simplesmente pelas paixões, né, por tantas coisas. Agostinho, ao ler o texto, mexe com ele, se identifica. Porque naquele momento ele estava totalmente escravo do monte de paixões, do monte de vícios, né? Ele fala, bom, eu sou essa pessoa que o Cícero está falando, estou lascado, né? E aí aquilo mexe com ele, e aí ele resolve, fala, então tudo bem, então vou buscar essa verdade, vou buscar essa sabedoria. E aí começa. Tanto que aí ele procura, em primeiro lugar que ele vai procurar é a Bíblia. Só que ele não... Ele lê a Bíblia e acha a Bíblia uma coisa grotesca, ridícula, aquelas historinhas de fantasia lá. Ele mesmo diz, não rolou. Aí ele continuou a busca. Aí ele passou por um grupo que na época era muito forte, que era o grupo dos maniqueus, né? Era o problema do maniqueísmo, que era uma corrente filosófico-religiosa, né? Ou seja, que tinha sua origem no rei Mani, na Pérsia, né? E o maniqueísmo era um tipo de gnose, né? Aquela coisa de que a gente é salvo por um conhecimento especial, há uma condenação, né, em si da matéria, a ideia de que a matéria é intrinsecamente má, então eu tenho o sumo bem, o sumo mal, então dualismo bem radical, ou seja, tem dois absolutos, sumo bem, sumo mal. O sumo bem é o reino da luz, é toda a dimensão espiritual. O sumo mal tem relação mais com aquilo que é corpóreo, que é material, etc. Então, há essa aproximação. Então, todo mal vem da matéria, há uma relação profunda da matéria, a matéria não tem como ser salva. Então, por que ele se aproxima dos maniqueus? Ele mesmo diz, ele se aproxima porque no primeiro momento
Ele valorizava muito essa coisa da razão. Ele queria primeiro entender para depois acreditar em alguma coisa. Né? Os maniqueus, de uma certa forma, prometiam isso. E a questão do mal. Porque ele nunca, é interessante, ele nunca colocou em dúvida, por exemplo, a existência de Deus. Ele nunca teve muita dúvida se Deus existiu ou não. Só que ele ficava com aquela dúvida assim, quem é Deus? Qual é a natureza de Deus? E principalmente o problema do mal, que para ele era totalmente contraditório. Porque se Deus existe, é o único criador e é o sumo bem, bom, se ele é o único criador, não tem outra origem da origem das coisas. A única origem das coisas é ele, porque ele é o único. Segundo, se ele é bom, então tudo que ele faz é bom. Tá, e de onde vem o mal? Como explicar a existência do mal dentro de um mundo que tem por origem o sumo bem? Agostinho pirava, ele falou, olha, para mim isso daqui não tem sentido, entendeu? Então ele não negava que Deus existia, mas ao mesmo tempo ficava com aquela angústia, aquela dúvida de onde vem isso, como que esse troço que a gente chama de Deus e por aí vai, né? E os maniqueus, de uma certa forma, dão uma resposta, né? Ou seja, o mal que eu faço, o mal de onde vem? Vem do sumo mal. Deus está mais lá pro lado do bem e o mal fica pro lado de cá. Então dava uma certa resposta. Lógico, ele ficou ali mais ou menos 8 anos participando daquilo, nunca saiu do primeiro nível, do primeiro estágio, né? E depois, no entendimento dele, ele foi vendo as contradições e insuficiências do maniqueísmo ou da gnose maniqueísta, né? Foi o que eu falei. O maniqueísmo era um tipo de gnose, né? Existiram outros, no decorrer da história vão existindo tipos, né? E uma das características da gnose é justamente isso, ou seja, a ideia de que a gente é salvo pela salvação, a salvação vem pelo conhecimento, né? Não conhecimento no sentido racional, lógico, não é isso. Conhecimento mais no sentido intuitivo, né? Que você vai intuir na fonte originária das coisas e por algum tipo de processo de purificação você vai se aproximando disso, dessa possibilidade de iluminação, de intuição. Seria para o católico, o conhecimento seria conhecer Deus. Isso, porque tanto que no início do cristianismo vai ter muita discussão sobre isso. Vai ser essa briga, essa discussão. É possível ser católico e gnóstico ao mesmo tempo? Então Santo Irineu e vários outros vão dizer, não é possível. São duas doutrinas contraditórias, porque você tem, repito, duas coisas na gnose que batem de frente com o catolicismo. Né? Então, por exemplo, essa coisa que eu sou salvo por um conhecimento especial, intuitivo, aonde eu intuo a fonte originária. Se você intui a fonte originária, quer dizer que você entendeu Deus. Você entendeu totalmente. Para o catolicismo isso tem sentido, Deus é mistério. Então assim, não é que eu não entendo nada, mas por mais que eu entenda, eu não entendo totalmente. O meu conhecimento não consegue esgotar o mistério de Deus, a realidade de Deus. E para a gnose, você tem essa possibilidade de ir intuindo a fonte originária de tudo que é divina. Repito, não tanto pelo raciocínio lógico, matemático, não é isso. Mas por um tipo de conhecimento especial. Intuitivo, que é intuitivo. É lógico que isso pressupõe toda uma preparação, toda uma purificação moral, um monte de outras coisas. Por isso que não é para todo mundo, é um grupo também fechado que vai recebendo isso e vai se preparando, né? Então não é assim, não é qualquer um conseguiria trilhar esse caminho, etc. E o segundo ponto é o problema da matéria, né? Se a matéria é intrinsecamente mal, Deus não poderia ter criado a matéria. Verdade. E aí dá problema. Aí o que você faz? Primeiro, com a noção de criação, Deus é o criador. Mas Deus não criou só realidades espirituais. Deus criou também a matéria, do ponto de vista cristão. Né? A encarnação, o que você faz? Jesus assumiu a natureza humana, corpo e alma. Então ele não tinha um corpo de verdade, era um corpo aparente. A ressurreição, entendeu? É um pepino atrás do outro. Então, quer dizer, por isso que Santo Irineu e outros vão dizer, não, olha, não dá para ser cristão e gnóstico ao mesmo tempo, se contradizem essas doutrinas. E aí, lógico, teve muito debate, muita discussão. O pau pegou, né? No século II ali por causa daquilo. Não foi tão tranquilo assim, né? E enfim, depois continuou, porque vieram... Você tem o gnosticismo do século II, o maniqueísmo é como se fosse um outro tipo de gnose no século IV. Entendeu? Sim, sim. Como, sei lá, os cátaros no século XII é o outro tipo de gnose, que São Bernardo de Claraval combateria. E por aí vai. Então, assim, o fenômeno da gnose é muito amplo. E ele vai se manifestando de maneiras diferentes no decorrer da história. Essa é a verdade. Até hoje tem. Né? Então, e como é que foi? Depois disso aí, com certeza, né? Assim, pensando na ordem cronológica, depois disso é que Santo Agostinho se manifesta, por exemplo, sobre a graça e o livre-arbítrio. Isso, por isso que eu estou falando. Ele leu o livro do Hortênsios, foi lá para a Bíblia, não gostou, passou pelos maniqueus, ficou mais ou menos 8 anos. Aí teve lá, repito, suas decepções, né? Porque ele tinha muitas questões, muitas dúvidas. Aí sempre diziam para ele, olha, tem um bispo nosso aqui chamado Fausto. O dia que você encontrar, ele vai responder tudo.
né? Fique em paz que... E um dia o cara Fausto veio. vai te ajudar. É isso mesmo. E o Faustão veio, entendeu? Então aí, só que... Rolou, meu. Não rolou. Aí ele foi na reunião, tá? Conheceu o cara, mas... E também Aí- não rolou com o Fausto. Não. Aí diz ele que Não. o cara era bem educado, tudo, mas não era tudo aquilo que o pessoal falava, entendeu? Aí ele de Pra fato... quem tinha ele- algumas poucas dúvidas, ele era o suficiente. Mas para Santo Agostinho, que era pura dúvida, não... Ele não gostou muito, ele mesmo diz isso. E aí é lógico, veio um outro período, né? Ele foi se afastando dos maniqueus e foi entrando num período meio cético. Ele deu um período meio de ceticismo mesmo. Não ceticismo no sentido de duvidar de tudo, né? Se Deus existe, as verdades matemáticas. Isso não. Ele nunca teve dúvida, por exemplo, sobre as verdades matemáticas ou se Deus existia. Mas ele tinha algumas dúvidas metafísicas, né? Então, por exemplo, o que é o mal, de onde vem o mal, se a alma é imortal ou não, se a gente tem liberdade ou não, essas coisas. Aí ele começa naquele momento a achar que, olha, talvez a razão humana não tenha competência para discutir, para analisar, para conhecer Sim. esse tipo de coisa. Então ele teve essa fasezinha ali meio cética, mas aí depois, por vários motivos, é onde ele vai para a cidade de Milão. E ali ele ouve os sermões de Santo Ambrósio, conhece outras pessoas. E isso ajuda muito ele, né? Ou seja, ele é aquela história, não é mais maniqueu, mas também ainda não é católico. Ele fica ali meio no meio, vai superando aos poucos as dúvidas, os sermões de Ambrósio vão ajudando, ele vai conhecendo a tradição platônica, que a igreja de Milão era um tipo de reduto cristão neoplatônico. Os Então, sermões de Ambrósio eram conversas entre os dois, assim. não, sermões de missa mesmo, homilia. Na homilia da Ele ia missa. lá, e ele mesmo diz, ele ia na igreja para ouvir os sermões, entendeu? A homilia. Aham. Mas ele ia para quê? Aí ele mesmo reconhece, porque Agostinho, ele foi professor de retórica, ele foi professor de oratória. E ele era muito bom. Ele era muito famoso nesse sentido também. E ele tinha ouvido falar da fama de Ambrósio, que Ambrósio também era um grande retórico, um grande orador, não sei mais o quê. Então, no primeiro momento, ele vai para avaliar. Ele vai com toda arrogância e petulância mesmo. Fala, tipo, vou lá, vamos ver se esse cara é bom mesmo. Já que falaram que ele é tão, né? Aí ele vai lá e ele fica avaliando ali a forma, o estilo, se o Ambrósio sabe falar bem mesmo, essa coisa. Mas ele mesmo reconhece que chegou um momento que Deus o pegou. Ele diz isso nas confissões. Ele fala, mas chegou um momento que eu não estava mais prestando atenção na forma, no estilo, mas eu estava prestando atenção no conteúdo. É quando Deus já tinha me pegado. Isso é Né, muito então. intrigante, assim, porque geralmente as pessoas, elas desistem da busca, né? E uma busca tão intensa, assim... Ele levou anos, né? Ele mesmo coloca nas confissões que ele vai se angustiando. Ele falava, o tempo passa, não sei quantos anos já passou, desde que eu li lá o Hortêncio do Cícero, já passou não sei quantos anos, sei lá, minha velhice está chegando, o ponto está indo, e eu não encontro essa bendita sabedoria dessa verdade, onde ela está, etc. Pois é, Então- mas uma pessoa comum, ela desistiria dessa busca, Sim, né? E uma busca tão intensa, tão constante, tantos questionamentos, tem que ter algo assim, sabe? Tem que ter um Deus movendo isso daí pra... eu acho que tem duas coisas, né? Com certeza, e uma delas, ele vai reconhecer, deixar bem claro, né? No fundo, toda a questão da misericórdia, da providência de Deus e da graça de Deus. Ele deixa bem claro, né? No fundo, quando ele diz, eu encontrei a verdade, na realidade eu encontro a verdade, porque antes a verdade me encontrou. É a verdade que me encontrou e me atrai, e me seduz. Então é Deus, na sua providência, agindo, cutucando. Então Agostinho reconhece isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem um outro fator que é bem da personalidade dele, que é bem da coisa dele. Ele é um coração inquieto. Tanto que essa simbologia, ela aparece muito, né? Os iconógrafos, os artistas, quando vai falar de Santo Agostinho, você pode ver que sempre coloca um coração. Uma flechinha, não sei o quê, porque essa coisa de um coração inquieto. Ele era uma pessoa inquieta. Ele era alguém um pouco tenso, entendeu? E tanto que dizem, né, os biógrafos que por uma boa parte do que Santo Agostinho produziu, e ele teve uma produtividade intelectual muito grande, ele produziu, se eu não me engano, exatamente eu não lembro, mas é tipo uns 90, 94 tratados, como se fossem livros grandes ou pequenos. Fora mais de 270 cartas,
né? Ele era muito consultado depois que ele... Tem cartas curtinhas, mas tem cartas longas. E assim, cartas profundamente filosóficas e teológicas. Então ele era muito consultado sobre vários assuntos, depois que ele virou bispo, né? Era alguém muito conhecido, participava de sino, dos concílios regionais, etc. E tem os sermões, né? Uma boa parte dos sermões dele foram registrados, mais de 300, 400 sermões. Então você imagina, né? Eu estudo Santo Agostinho, nós estamos em 2025, né? Sim. Eu estudo Santo Agostinho desde 1992, 93. Você já leu todos Entendeu? os sermões dele? Eu já li quase tudo, não cheguei a ler tudo que ele escreveu, não. Tem coisas que, sinceramente, eu começo a ler, não me interessa tanto, e aí eu deixo às vezes meio de lado ali, mas já li quase tudo, etc. Né? E eu digo das obras, né? De cartas, sermões, etc. Muita coisa eu já li, mas não vou dizer que eu li 100%, não. Tanto que eu estudo até hoje, né? Até hoje eu estudo. Mas aí, assim, dentro daquilo que realmente é a estrutura do pensamento dele, isso sim, né? E porque às vezes tem textos, repito, que são muito específicos, né? São muito específicos referente a um probleminha, uma questão que ele está tratando ali naquele momento, né? E tem obras que aí, de fato, elas expressam de maneira... Elas têm uma relevância um pouco maior no sentido de compreender o desenvolvimento do pensamento dele, né? Filosófico, teológico, e não tanto, às vezes, apenas uma polêmica que ele está discutindo ali no momento, né? Então, esse geral eu tenho, para mim é muito tranquilo, também depois de tantos anos, não tem como, né? Não ter isso. Você teria que ser muito burro, né? Para não conseguir. Mas, às vezes, é lógico, tem textos assim que eu olhei e tudo, mas não me aprofundei tanto, porque não me interessava tanto, não eram tão assim, não tinha um peso, né, tão grande no pensamento dele. Mas é lógico, tudo tem a sua relevância, né? Então, vira e mexe, eu sempre estou ali mexendo nesses textos porque é a minha área, né? É a minha área de pesquisa, até hoje eu desenvolvo isso. Eu estudo muito tanto Santo Agostinho quanto Santo Tomás, né? Porque eu sou medievalista, faço parte tanto da sociedade brasileira quanto da internacional. Então a minha área de pesquisa é essa e eu acabo relacionando elementos do pensamento medieval, principalmente desses autores, com o pensamento contemporâneo no contexto de filosofia da religião, de antropologia, enfim, é o que eu estudo. Das obras que você viu que não te interessam,